eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Veja que interessante. Primeiro ele fala que ele é aquele que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Aí ele vai e é bem específico para a igreja de Filadélfia e diz: olha, eu coloquei diante de vocês uma porta aberta e que ninguém pode fechar. Ele agora está sendo específico para a igreja. Olha, tem uma porta aberta diante de vocês que ninguém pode fechar. E aí vem automaticamente a pergunta, né? Que porta é essa? Que porta é essa que Jesus abriu que ninguém pode fechar? Nós podemos relacionar isso aqui a muitas coisas, irmãos. Há muitas coisas. Nós vemos que quando Paulo fala de porta, muitas vezes na palavra de Deus, ele fala de oportunidades de pregação do Evangelho. Ele sempre se refere a uma porta que se abriu para ele poder pregar o Evangelho. Então o que Jesus estava dizendo para a igreja também aqui? Eu coloquei diante de vocês a oportunidade de vocês pregarem o Evangelho. Uma porta de serviço. E ninguém pode fechar, ou seja, ninguém pode impedir vocês de realizarem essa missão. Lembra do que eu preguei uma vez sobre o Cavaleiro Branco? Que é Jesus Cristo avançando através do Evangelho. O Evangelho foi dado à igreja para ser anunciado ao mundo. Uma porta foi aberta e ninguém pode fechar, ou seja, ninguém pode impedir o avanço do Evangelho, o avanço da igreja. Essa porta está aberta diante de nós, irmãos. Uma porta de serviço. E aí cabe uma reflexão para nós, né? Nós temos entrado ou nós estamos parados diante da porta aberta? E isso a gente pode refletir para qualquer área da nossa vida. As portas que Jesus tem abrido para nós. Nós estamos entrando ou nós estamos diante da porta que foi aberta? É uma porta que foi aberta e, como ele disse, ninguém pode fechar. Ninguém vai nos impedir de entrar. Ninguém vai tirar essa bênção de nós. Ela já foi dada por Cristo. A porta está aberta. Mas sabe qual é o problema? Muitos de nós, às vezes, estamos diante da porta que Jesus abriu, mas a gente nem sequer está vendo que tem uma porta. A gente está vendo como se tivesse uma parede. Porque essa porta ela é espiritual. Para você ver, você tem que olhar de uma maneira espiritual. Às vezes nós estamos olhando de maneira carnal. E a gente nem sequer percebe que existe uma porta que Deus abriu para nós. Para a gente ser algo e para a gente realizar algo. E às vezes simplesmente a gente está parado diante das portas que Deus abre e não entra. Às vezes a gente quer entrar nas portas que a gente quer abrir e não quer entrar nas portas que Deus abre. Sabe, a principal porta que Deus abre é a porta do reino de Deus. A porta do reino de Deus está aberta para que as pessoas entrem e sejam salvas e se banqueteiem na presença de Deus e tenham suas vidas transformadas, sejam perdoadas, sejam renovadas, restauradas, feitas novas criaturas. A porta está aberta, está escancarada. Ela é estreita, como Jesus disse, que a porta é estreita, mas ela está aberta. E o que as pessoas estão fazendo? Elas às vezes estão procurando outras portas, outros caminhos, e negligenciando a porta que Deus abriu. A porta do reino de Deus está aberta, irmãos, com todas as suas bênçãos: perdão, salvação, vida eterna, comunhão com Deus, presença de Deus, alegria, paz, amor, fé, coração transformado e muitas outras coisas que Deus quer dar para o seu povo. Mas as pessoas estão diante dessa porta e às vezes ainda pensando se entram ou não entram. Sabe, eu vou fazer aqui uma ilustração só para comparar. Imagine que você está diante de uma porta
para você entrar num reino onde naquele reino você vai ter tudo do bom e do melhor. Você vai ter uma vida farta, não vai mais lhe faltar nada. Estou falando aqui no sentido físico, só a título de ilustração. E aí nesse reino não vai faltar comida, não vai faltar roupa, não vai faltar trabalho. Você não vai ter mais problema nenhum, nenhuma dificuldade. Imagine que é um país maravilhoso, um país todo bem estruturado, que oferece tudo do bom e do melhor para você e para os seus filhos. E a porta está lá aberta, escancarada. E o rei daquela nação está dizendo: entre, pode entrar e usufruir de tudo isso aí que eu estou oferecendo para vocês. Aí imagine que do lado dessa porta tem também um lixão, cheio de toda porcaria que você imaginar. Comida podre, lixo, restos de coisas. E tem gente morando lá naquele lixão. E tem gente comendo daquele lixão. Tem gente passando fome lá, pegando doenças, trabalhando lá e se alimentando lá naquele lixão. Mas do lado tem a porta aberta para aquele país maravilhoso. E por incrível que pareça, tem muita gente que prefere ficar no lixão, comendo comida podre, vivendo como escravo, pegando os restos, vivendo uma vida de miséria, vivendo uma vida toda destruída, sem oportunidades para si e para sua família. Ela prefere estar no lixo, na sarjeta, na miséria, em vez de entrar naquele reino de abundância. É a mesma coisa no sentido espiritual. A porta do reino de Deus está aberta, com todas as suas bênçãos. E tem gente que prefere ficar de fora e viver como escravo, sofrendo, vivendo uma vida triste e deprimido, angustiado, sem salvação, sem perdão, sem Deus, sem glória de Deus, sem presença de Deus, sem nada, sem amor, sem vida, sem felicidade, vivendo na miséria, quando a porta está aberta diante dela para ela entrar. Infelizmente essa é a realidade de muita gente no mundo hoje. E como eu falei antes, essa porta aberta também significa muitas outras coisas. A gente pode aplicar. Como eu falei, a questão da evangelização. A porta aberta para a gente pregar o Evangelho, para a gente fazer a obra de Deus, para a gente ganhar almas. E às vezes a gente está negligenciando. A gente não faz a nossa parte. Às vezes essa porta aberta pode ser um sonho que Deus tem para ti, um ministério, um chamado, uma obra que Deus tem a realizar através da sua vida. Um plano que Deus tem para você, algo que Deus tem reservado para ti, algo que Deus quer te levar a viver e a realizar em prol do seu reino. É uma oportunidade, é uma porta que se abriu. Mas quantas pessoas estão diante dessa porta dizendo: não, Jesus, eu não quero entrar. Eu quero viver a minha vida do jeito que eu quero fazer o que eu quero. Eu tenho outras coisas, eu estou preocupado com outras coisas, com outros sonhos. Eu tenho coisas mais importantes. E aí as portas de Deus estão lá sempre escancaradas, mas a gente sempre deixando de entrar. Que a gente possa parar para refletir, irmãos. Que portas que Deus tem aberto e que a gente tem deixado de entrar? Simplesmente porque às vezes a gente quer viver conforme o que a gente quer e entrar nas portas que a gente mesmo escolheu. E lembre-se que essa porta ninguém vai fechar. Foi Deus quem abriu para nós.